Sejam todos bem-vindos ao Onda Verde Talks. As mentes por trás das soluções verdes você vai conhecer aqui com a gente. Hoje a gente vai conversar com startups do Onda Verde Insights e explorar como elas estão transformando desafios em oportunidades para a economia verde. Eu sou a Sara, gerente do Laboratório de Inovação e Justiça Climática, e hoje eu vou conversar com a Mayris, do nosso Mangue. É um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da nossa história com vocês. Você pode falar um pouquinho sobre o papel do nosso Mangue? Qual que é o propósito da sua startup? Posso sim. O nosso Mangue é um negócio de impacto socioambiental, que eu falo muito que ele ainda é atrelado muito à minha história de vida. Eu sou filha de pescador, de empregada doméstica, que por muitas vezes não tinha o que comer e era justamente dentro dos manguezais onde a gente encontrava a nossa fonte de sustento e alimento. E o nosso Mangue surgiu realmente como um retorno socioambiental por todas as vezes que esse ecossistema matou a fome da minha família e continua matando a fome de tantas outras pessoas pelo Brasil afora. Então a gente trabalha com a recuperação, preservação e conservação dos manguezais por meio de diversas iniciativas, desde a educação ambiental, turismo regenerativo e também compensação da pegada de carbono. E os nossos propósitos centrais são dois. Como a gente cria soluções baseadas na natureza para realmente mitigar, seja as mudanças climáticas, a agressão a esse ecossistema, mas também muito atrelado ao impacto não somente ambiental, mas também social. Como a gente engloba a comunidade dentro desse contexto, já que a gente está aqui também tratando sobre justiça climática, dando vez e voz e potencializando o próprio saber tradicional dessa comunidade para assim recuperar e manter esse ecossistema de pé. Muito legal. E se fosse para resumir em uma frase, então, o problema ambiental e social que vocês buscam resolver, qual seria? Desmatamento de áreas de manguezais. Esse é o nosso maior problema hoje, o desmatamento e segregação dessas áreas. E como que você acredita que a sua solução se diferencia das outras existentes? A gente faz muito essa conciliação do saber de base popular e tradicional das comunidades atrelado ao científico. Como que a gente compila esses dois saberes são muito importantes. Os unem através de um saber cooperativo, porque a gente usa essa força, né, cooperativa desses saberes para assim gerar impacto. E o nosso diferencial é também, a gente vê muito sobre o mercado de crédito de carbono, crédito de biodiversidade, mas como a gente traz um olhar de retorno socioeconômico para o território que é afetado por essas mudanças como um todo. Então a gente insere essa comunidade, fomenta a economia local, dentro do processo como um todo, mas não somente insere. Hoje a gente tem um conselho consultivo comunitário, onde todas as lideranças desses territórios têm um poder de voz e tomar decisão nas nossas iniciativas. Então não é somente no ser e falar, mas sim fazer na prática. Muito legal. O como fazer faz realmente a diferença, né? Como que vocês garantem que a solução de vocês é escalável e acessível? Trazendo mais um contexto de dados, as áreas de manguezais, somente no Brasil, a gente permeia desde o Amapá até Santa Catarina, ou seja, a gente tem uma faixa litorânea enorme, é uma das maiores do mundo, a gente está entre o ranking, entre os 7 países com maior concentração de manguezais. A gente tem uma área aqui que é a maior do mundo, que é o Mangue das Amazônias, ou seja, somente no Brasil a gente tem mais de 300 municípios que contêm esse ecossistema. Quer mais dado plausível realmente da escalabilidade do nosso negócio? E às vezes as pessoas perguntam, mas se tratando de escalar com saber tradicional, o intuito da gente não é levar a nossa cultura local do estado, da comunidade que a gente veio, mas sim aprender com o território. Então, agrega isso ao que a gente faz, é o que torna diferente e escalável também dentro do modelo de negócio como um todo. E se fosse para também explicar um pouquinho sobre a tecnologia verde, né, o modelo inovador do negócio de vocês, como que você explicaria isso? E se puder acrescentar a forma que você acredita que a sua startup está promovendo justiça climática dentro desse modelo de negócio. Como você explicaria isso para o pessoal? Trazendo um contexto, mas para quem ainda não entende, né, qual é o mercado de compensação da pegada de carbono, imagine você que pega seu carro, seu ônibus e precisa se locomover para o trabalho. Só nesse trânsito de você se locomover, você acaba emitindo gases que acabam poluindo o meio ambiente. E a gente fica reclamando, tá muito quente. Lá no Nordeste a gente fala, um sol para cada cabeça de tão quente que está. Mas é o quê? Devido ao quanto que a gente está poluindo esse meio ambiente e está superaquecendo o planeta. Então, de que forma a gente consegue mitigar esse impacto? Então, a gente traz o propósito de, em vez de plantar mudas de árvores tradicionais, a gente planta mangue. Por que mangue? Porque ele tem uma alta eficiência de sequestro de carbono, em torno de 4 vezes maior do que outros ecossistemas. Ou seja, a gente está
4 vezes mais absorvendo esses gases, seja a partir da recuperação ou conservação dessas áreas de manguezais. Então, esse é um dos dados que a gente traz muito. Além disso, qual o dado que a gente traz para as comunidades tradicionais que vivem da pesca artesanal? A cada 1 hectare de área de manguezal conservado ou recuperado, a gente consegue ampliar em torno de 8 a 15 quilos a mais a quantidade dessas espécies nativas. Então, são diversos. Se deixar aqui, a gente vai conversar a semana todinha sobre as especificidades de manguezal, porque ele é muito rico, né? E o papel da gente é desmistificar essa visão que as pessoas têm que o manguezal é um patinho feio, pelo contrário, ele é grande, uma grande riqueza ecossistêmica que tem um potencial enorme, não somente no Brasil, mas no mundo como um todo. E é interessante, né? Porque isso promove um reconhecimento e gera renda, né? Cria essa resiliência de adaptação climática que promove justiça climática para o território, né? Exatamente. E até pensando, sempre eu fico assim me questionando como cada vez mais a gente pode fazer com que as pessoas da comunidade entendam que ali eles têm um bem, uma riqueza ambiental enorme. Só que às vezes eles não se conhecem, às vezes, parte desse ecossistema. E se sentir pertencer, começa você a se reconhecer enquanto morador daquele território, da comunidade, para depois você trabalhar a recuperação dos manguezais, a importância dele dentro desse ecossistema. E assim você tratar como temáticas de racismo ambiental, plano de mitigação, adaptação, justiça climática. Então, tudo é um degrau de entendimento para você chegar num contexto como um todo. Quais os principais desafios para escalar soluções sustentáveis no Brasil e no mundo? Uma das principais é fazer com que realmente os investimentos sejam direcionados para esses novos modelos de negócio, né? Não desconsidero a importância do trabalho de organizações sociais, são muito importantes, sim. São percussores nesses trabalhos. Mas como a gente pode aumentar ainda mais o leque de capilaridade de soluções baseadas na natureza, seja de startups ou negócios de impacto, porque o maior gargalo hoje do poder público é que a gente às vezes quer inventar roda. Me coloco até nesse meio porque não precisa inventar roda. A gente já tem diversos negócios, já estão operando, já tem soluções que realmente são aplicáveis. De que forma Sara está lá no seu território, trabalha no governo e pensa, poxa, a gente tem um problema aqui. Será que a gente já não tem uma solução dentro de um startup ou um negócio de impacto que a gente pode contratar e facilitar essa contratação através de um marco legal da inovação ou de startups ou até dos negócios de impacto e facilitar essa contratação para que esse modelo de negócio já pivote com o governo? Então, como diminuir essa linha da burocracia entre governo e negócio para facilitar esses acessos financeiros também. Os negócios já estão aí, já estão fazendo, né? Que a gente precisa criar novos, né? A gente precisa reconhecer, permitir que o capital flua até eles com a necessidade, com a paciência, com as condições necessárias para que esses negócios possam escalar, né? Exato. O que você acredita que precisa mudar no ecossistema para acelerar, então, esse crescimento? Eu acredito que, primeiro, se reconhecer, porque ainda existe muito uma dualidade entre startups e negócios de impacto. As pessoas ficam sem entender ainda o que é um, o que é outro, e como os dois se conciliam no final das contas, né? Os dois são importantes e hoje os negócios de impacto, se tratando mais de justiça climática, mitigação, adaptação, hoje a gente tem realmente a Estratégia Nacional de Negócios de Impacto, que é a NPACT, e tem o SIMPACT, que é o Sistema Nacional, que aí vem justamente para trazer força para os negócios de impacto, especificadamente através de um marco federal, impulsionar isso. Então, como cada vez mais a gente consiga que outros estados façam adesão à NPACT, para começar a direcionar recursos para trabalhar esses modelos de negócio estadualmente nos municípios e potencializar isso. Então, esse é um dos papéis também que eu estou fazendo aqui dentro desse momento de articulação no Brasil como um todo, para a gente realmente ganhar potência, né? O Brasil agora vai ser vitrine na COP30 e como a gente pode trazer esse potencial ecossistêmico que o Brasil tem, mas também trazer um olhar financeiro para a gente manter nossas biodiversidades intactas e de pé. Como você imagina a sua startup nos próximos 5 anos? Quais são os próximos grandes projetos da Nosso Mangue? A gente está com um grande projeto que é justamente trazer uma perspectiva de P&D para o nosso Mangue, que além de tudo que a gente faz, vamos respaldar através de um estudo desenvolvido por nós mesmos, através de uma rede de diversos parceiros cientistas, que a gente consiga comprovar de fato qual é a eficiência de sequestro desse ecossistema, das espécies nativas que a gente tem aqui no Brasil. A gente sabe que no Brasil a gente tem no total 6 espécies de mangue, como a gente consegue chegar num dado mais aproximado de quanto cada espécie dessa consegue sequestrar de carbono. Então, isso só a partir de estudos científicos para a gente conseguir comprovar. E realmente trazer esse papel e olhar não somente para o Brasil, mas para o Nordeste. Eu trago muito, né? Eu sou nordestina, lagoana,
e como a gente pode mostrar que o Nordeste tem potencial, sim, através, seja do modelo de negócio, mas também através da ciência, através dos dados, e trazer isso. A gente só precisa de recurso financeiro para potencializar o que a gente tem. E daqui a 5 anos, eu penso que o nosso mangue não vai estar somente em Alagoas, mas em várias regiões do Brasil. E eu vou estar contando um pouquinho dessas vozes que se espalham nessa costa litorânea do saber tradicional. E como é importante atrelar a cultura, a tradição local com a inovação e a tecnologia para manter esse ecossistema revigorado. Eu fiquei com vontade de te perguntar também sobre o impacto da atuação do nosso mangue no território. Como que o nosso mangue muda a vida das pessoas que estão lá no território? Conta pra gente um pouquinho. Trazendo esse contexto, o nosso mangue implementou um viveiro de mudas de mangue, vou trazer esse exemplo, que ele foi estrategicamente colocado ao lado da balança do peixe dos pescadores. E aí, quando a gente começou a construir esse viveiro, os pescadores perguntaram: vocês vão fazer uma horta? Vão nos dar legumes, frutas? Eu disse: não, a gente vai fazer um viveiro de mudas de mangue. Ele: mas mangue tem semente? Como é que produz? Como é que vai crescer aqui? Aí a gente chamei o biólogo, a gente começou a mostrar diversas espécies que a gente tem localmente que os pescadores não conheciam por falta de informação. Então a gente também faz essa quebra de paradigma, né? Como a gente consegue fazer com que a canoa chegue às margens do manguezal e essa informação chegue lá na ponta de quem está lá inserido quase 24 horas por dia dentro desse ecossistema. E aí, conscientemente, esses pescadores já começaram a separar esses propágulos que chegam nas redes e colocar lá no nosso viveiro para a gente começar a produzir, não com a nossa equipe, mas a gente produz com as crianças da comunidade, para que assim a gente consiga trabalhar educação ambiental e pertencimento. Porque pertencimento, cada muda produzida ganha um nome que a criança coloca. E essas crianças estudam na escolinha da comunidade e a gente tem uma parceria com a escola da comunidade, onde todo ano a gente faz um marco dentro dessa escola, seja doação de equipamento, construção de uma estrutura que vai servir de algum modo de educação ambiental para o território. Então, esse ano a gente está construindo uma horta dentro da escola, para que as crianças comecem a trabalhar com alimentação saudável e bem-estar dentro dos ODS, mas que aquela alimentação que seja produzida sirva para a própria criança. Então, eles vão cuidar da horta e vai se alimentar daquilo que foi produzido. Que legal, tem todo um ciclo, né? De renda para o pescador, da conservação do ambiente, de engajamento com as novas gerações. Exato. Muito legal. E como que as pessoas podem apoiar, se envolver com a sua startup? Quem quiser mais conhecer o nosso trabalho, a gente tem um slogan que diz assim, né? O mangue é meu, o mangue é seu, o mangue é nosso. Por isso que somos nosso mangue. Que a gente traz essa perspectiva de todo mundo conhecer a importância desse ecossistema de pé. E para você que quer conhecer a gente no Instagram, LinkedIn, no YouTube, em todas as redes sociais, só colocar @nossomangue e vai encontrar a gente. Então venha fazer parte dessa nossa luta, que não é somente da Maíris de adolescente, né? Que nosso sonho começou na minha adolescência. Hoje se tornou um sonho de tantas outras pessoas que agora é realidade. Então, venha fazer parte dessa luta junto com a gente em defesa dos mangues de pé também. Muito obrigada, Maíris, pela sua participação. E vocês podem acompanhar os próximos episódios do Onda Verde Talks e descobrir novas soluções que estão impulsionando a economia verde no Brasil. Obrigada!